agora sim, finalmente a gente tem algumas respostas sobre o que está acontecendo em WandaVision e como chegou até esse momento, até o sitcom teve justificativa para ser do jeito que é. Mas apesar da gente ter tido muitas respostas, a gente ainda tem algumas coisas que ficaram aí para a gente tentar teorizar o que vai acontecer, tipo a hora que a Wanda tá manipulando a joia da mente e vê ela mesma ou a própria mãe dela, e aquele Visão branco, hein? O que vai acontecer? O que ele vai fazer? Ele vai realmente ser contra a Wanda? Ele é uma arma da SWORD? Nas HQs a gente pode ter algumas respostas sobre isso. Então se você quer saber, vem comigo e fica até o final desse vídeo. Fala, Nerd, eu sou o Gustavo Brunis trazendo mais um vídeo pra você, e esse episódio 8 de WandaVision foi um episódio que realmente foi flashback praticamente todo o episódio, e a gente já meio que sabia isso, eu inclusive disse isso aqui no vídeo que eu fiz aqui falando sobre alguns rumores, algumas coisas que aparentemente tinham vazado sobre o episódio, e realmente é um episódio que é só sobre o passado da Wanda, só da Wanda tentando entender realmente quem ela é e por que ela tá fazendo tudo aquilo ali, criando toda aquela realidade. Então vamos começar pela primeira cena que a gente vê, que é basicamente a gente vê Salem em 1693 e a gente vê a adaptação do julgamento das bruxas de Salem aqui pra série, mais especificamente pra Agatha Harkness, porque nas HQs o julgamento das bruxas de Salem foi algo geral, todas as bruxas eram perseguidas pela população ali de Salem para serem queimadas vivas. E aqui não é todas as bruxas, é realmente um covil das bruxas ali falando que a Agatha Harkness é uma traidora. Então eles modificaram bem a história das HQs, mas é uma adaptação direta disso que aconteceu, porque a Agatha Harkness também foi queimada lá na HQ viva. Aqui ela não foi queimada porque a gente viu que ela conseguiu derrotar todas elas ali, todas as bruxas, na hora que elas estão soltando aqueles poderes lá aparentemente para drenar energia ou algo desse tipo, e aí ela consegue derrotar todas elas juntas. A gente vê o nível de poder que a Agatha Harkness tem, e aparentemente ela foi condenada pelas outras bruxas porque ela tinha entrado em contato com poderes que eram os mais sombrios que existiam e que ela tinha poder muito além do conhecimento que ela tinha. Agora, qual é esse poder obscuro que a Agatha Harkness encontrou? A gente não sabe, porque nas HQs a Agatha é mais uma mentora pra Wanda. Ela não é bem uma heroína, ela já foi até contra a Wanda, mas geralmente ela é mentora da Wanda e ela é uma boa pessoa, ela não é má. E aqui a série tá colocando ela realmente como uma vilã, como má, ela quer se aproveitar só da Wanda. Mas esse poder que ela entrou em contato, muito provavelmente vai ser explicado através daquele livro que a gente viu no episódio passado, o livro que não tinha o poder dela. Tudo da Agatha Harkness é roxo e no livro ali tinha uma cor meio alaranjada, avermelhada, de fogo mesmo, sugerindo que não é poder dela. Então talvez esse livro seja esse conhecimento que ela obteve que ela não poderia ter, esse conhecimento sombrio que ela obteve, muito provavelmente eu acho que vem desse livro. Mas a especular agora, de quem é esse livro, de onde que vem, tá muito raso ainda. Pode ser o livro lá do Shumagorath, que também tem. Pode ser o Darkhold, que foi o Saitron quem escreveu. Pode ser o Darkhold, mas pode ser alguma conexão com o Mephisto, porque o Mephisto já usou ele. Então pode ser vários vilões, até o Pesadelo mesmo pode ser também. E uma coisa interessante, lógico que isso pode significar alguma coisa, ou pode não significar nada, é que a palavra pesadelo foi citada 2 vezes durante o episódio. Naquele momento que a gente vê o flashback da Wanda criança, no sitcom o personagem fala que ele teve um pesadelo que ele virava um alienígena, e a Wanda logo em seguida também fala que aquilo tudo ali era um pesadelo que logo iria acabar. Então pode ser uma premissa aí da vinda do pesadelo ou não. Como eu já disse aqui no vídeo de rumores aí, de vazamentos, o cara que acertou várias coisas sobre o episódio 6 e 7, ele falou que o pesadelo seria o grande vilão. Então vamos ficar atentos para ver se vai se confirmar mesmo. E quando o flashback ali da Agatha Harkness acaba e a gente volta pro porão, a primeira coisa que a Wanda pergunta, é lógico, é onde estão meus filhos? E a Agatha Harkness fica meio que enrolando a Wanda ali, e a Wanda começa a ficar irritada e vai tentar usar os poderes dela realmente, e a gente vê que os poderes dela não funcionam ali, e é por causa daqueles símbolos na parede que não deixam outra pessoa, além da pessoa que botou a magia ali naqueles símbolos, usarem os poderes ali dentro. Então dentro dali a Wanda não consegue usar os poderes dela
pelo que a Agatha Harkness botou naqueles símbolos que protegem ela. E aí a Agatha começa a explicar algumas coisas pra Wanda que nem mesmo a Wanda tá entendendo. A primeira coisa que ela fala é sobre o Pietro, e ela disse que ela tá usando um feitiço de possessão simples ali para comandar o Pietro, e de que era muito difícil pegar o Pietro do Aaron Taylor Johnson, o real irmão da Wanda aqui na série, porque o corpo dele estava lá morto em outro continente. Então, e que necromancia era uma coisa mais complicada, então era mais fácil ela pegar esse outra pessoa para colocar no papel de Mercúrio. Agora, eu só achei que não ficou tão claro a origem ali desse Pietro mesmo. A sensação que eu fiquei, pelo menos, é de que ele é só um personagem aleatório que ela pegou e botou no papel de Pietro mesmo, e o fato dele ser o Ivan Peters é só uma coisa pra gente ver mesmo e achar legal, só um agrado pra gente fã. Mas não ficou tão bem explicado isso ali, talvez eles vão revelar mesmo no último episódio a verdadeira identidade dele. E a Agatha fala também como que ela achou a Wanda. Ela falou que ela sentiu todo o poder que a Wanda estava usando, e ela foi lá ver o que era aquilo e viu o que estava acontecendo. Até no episódio passado, quando tá passando a musiquinha lá da Agatha Harkness, da revelação dela, a gente vê o momento que ela tá chegando e a gente vê ela se transformando também. Então ela simplesmente sentiu o poder da Wanda e foi lá ver o que era e decidiu se aproveitar. O objetivo dela, parece aqui, é saber como que a Wanda conseguiu ter todo esse poder. O episódio inteiro ela quer descobrir isso. E pra Agatha Harkness descobrir como a Wanda chegou até isso, até esse nível de poder, ela tem que descobrir sobre o passado da Wanda. E a gente vê que tem tipo uma porta ali dentro do porão dela, e que ela usa de uma ilusão para mostrar a Wanda o próprio passado. E a Wanda a princípio não quer entrar lá, mas ela usa o artifício mais barato para convencer a Wanda, né, de que os filhos dela estão no porão, e ela faz a Wanda entrar lá dentro, porque a Wanda que realmente quer os filhos, né. E aí a gente começa toda essa viagem pelo passado da Wanda, e que é a primeira cena que mostra a Wanda e o Pietro criança ali em Sokovia mesmo, já tinha vazado, e eu achei que era falso. Eu trouxe aqui no meu canal no vídeo falando sobre os vazamentos e rumores sobre os próximos episódios, e uma dessas imagens ali tinha uma marca d'água, e eu cheguei a falar, não, isso deve ser falso por causa da marca d'água, e porque não tá ganhando grande repercussão isso. Se fosse realmente vazamento, ia ser igual o Mercúrio, que ia sair pra todo lado. E eu achei que era falso, e não, era verdadeiro mesmo as cenas, e apareceram aí no episódio, e a gente vê uma cena que eu achei, pelo menos, toda essa parte da viagem aí da Wanda sobre o passado dela, muito legal. É como se fosse uma grande terapia pra Wanda. Ela não teve um terapeuta pra ajudar ela, e a Agatha Harkness está fazendo literalmente o papel de terapeuta, como se fosse uma grande sessão de terapia, com a Wanda enfrentando o próprio passado dela, e ela mesma tentando entender como ela chegou até esse ponto de criar tudo que ela tá criando. Essa cena a gente vê todo o momento antes e depois da bomba cair, do primeiro momento traumático da vida da Wanda. E a gente vê que dentro dessa ilusão que a Agatha Harkness está criando, a Wanda volta a ser ela mesma naqueles momentos. Então ela voltou literalmente a ser criança, como se ela estivesse revivendo de novo exatamente a mesma coisa. E aí a Wanda, lógico, vê os pais dela, ela vê o Pietro criança ali, e ela revive novamente aquele momento, e a gente entende finalmente por que ser um sitcom, por que a Wanda criou aquela realidade sendo um sitcom. Era porque os pais deles mostravam sitcom pra eles aprenderem inglês e pra eles perderem o sotaque socoviano, né? Então provavelmente eles já estavam pensando em ir para os Estados Unidos ou para outro país de língua inglesa, para tirar provavelmente a Wanda e o Pietro do meio da guerra ali, que a gente vê enquanto eles estão assistindo o sitcom, a guerra tá acontecendo. Então o sitcom, a real função dele pra Wanda é ser uma escapatória da realidade, desde quando ela era pequena. Lógico, ela já sabia das coisas que estavam acontecendo ali em Sokovia, mas o pai e a mãe deles mostravam isso pra eles, e era como um momento ali de felicidade que eles tinham assistindo os sitcoms juntos. E a gente vê, enquanto eles estão assistindo o sitcom ali, a Wanda e o Pietro estão se divertindo, esquecendo da realidade difícil que eles têm ali em Sokovia, eles veem que a guerra tá acontecendo lá fora, e o pai da Wanda chega a mencionar que o sitcom é uma confusão, mas é uma confusão que sempre termina bem. E logo depois desse momento vem a bomba e cai. E aí a gente vê a primeira cena traumática da vida da Wanda, em que os pais dela morreram nesse ataque da bomba. A gente vê
a bomba escrito lá, Indústrias Stark, igual ela menciona lá no Era de Ultron. E ela e o Pietro tentam se esconder e eles ficam meio que discutindo, né? O que fazer? O Pietro fala que eles podem estar ali pra ajudar, tem umas pessoas chegando, e ela fala que eles podem estar ali também para acabar com eles. E a gente vê que a televisão ela meio que ficou intacta ali durante os escombros e o sitcom continua acontecendo e a Wanda meio que continua olhando aquilo e ela fala que aquilo ali que eles estão vivendo é igual ao sitcom, é um pesadelo só, mas vai acabar. A gente vê que a Wanda ela meio que parece que tenta usar os poderes dela realmente na bomba e a Agatha Harkness interrompe e fala que ali, naquele momento, a Wanda já tinha usado os poderes para alterar as probabilidades, que é algo que a gente não tinha visto ainda aqui no MCU, mas que nas HQs, lá no início de quando a Feiticeira Escarlate foi criada, era esse o principal poder dela, de alterar as probabilidades das coisas acontecerem. E a Wanda então utilizou os poderes dela pela primeira vez e a bomba não explodiu, e a Agatha Harkness fala de que a bomba não ia explodir nunca, porque a Wanda alterou a probabilidade e ela fez a bomba não explodir. E o mais interessante disso então é que a gente vê que a Wanda tinha os poderes desde pequena, e a gente vê a resposta disso na próxima cena de ilusão, o próximo trauma da Wanda, em que aparece ali a porta da Hydra e a Wanda chega a mencionar que ela não quer entrar lá, ou seja, é mais um dos traumas, tudo que ela tá vivendo ali é um dos traumas que ela passou na vida dela, e ela entra finalmente, e a gente vê aquela Wanda realmente que apareceu lá na cena pós-crédito de Capitão América Soldado Invernal, realmente presa ali, e com aquele olhar realmente depressivo ali, destruída, mas fica bem claro que a Wanda se voluntariou pra fazer parte daquilo ali. Ela chega a mencionar com a Agatha Harkness de que naquela época ela queria mudar o mundo, ela queria mudar as coisas e ela entrou pro grupo terrorista, né? Não foi uma boa ideia. E a gente vê que os experimentos que estão acontecendo ali são experimentos com a joia da mente mesmo, e que é mencionado que todas as pessoas não conseguiram nem sobreviver àquele experimento, e a Wanda é a próxima voluntária a passar por aquilo ali. E ela vai, tenta manipular, consegue quebrar o cetro do Loki. Nesse momento que a joia da mente tá explodindo ali na cara da Wanda, a gente tem uma cena muito intrigante que a gente vê basicamente uma mulher com a roupa da Feiticeira Escarlate realmente clássica ali das HQs, mas não igual aquela fantasia que a Wanda usou, realmente um traje mesmo. E aí fica a pergunta, será que era a Wanda vendo ela mesma o que ela iria se tornar, talvez algo desse tipo? Ou será que pode ser algo a mais, talvez? Como, por exemplo, a Wanda vendo a mãe dela. Nas HQs a gente tem uma história um pouco parecida com o que poderia acontecer aqui. Os pais da Wanda ali e Sokovia, eles não são os pais verdadeiros da Wanda. Eles ganharam a Wanda e o Pietro e eles tomaram conta dele como os filhos mesmo. Mas a real mãe da Wanda nas HQs é também Feiticeira Escarlate. Então isso explicaria mais também das origens dos poderes dela, como que ela já tinha os poderes desde pequena. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho mais provável que eles não vão entrar nesse campo de ser a mãe da Wanda não, senão tá indo muito longe. Eu acho que deve ser só a Wanda vendo ela mesma. Como a própria Agatha Harkness disse, ela disse que a joia da mente amplificou os poderes da Wanda. Então ela já tinha os poderes e a joia da mente pegou esses poderes e aumentou ainda mais. Então acho que é a Wanda vendo ela mesma, talvez uma coisa meio simbólica ali, dela vendo a joia amplificando realmente os poderes dela e tornando ela na Feiticeira Escarlate mesmo. Inclusive a Agatha Harkness disse que a Wanda se conectou com a joia da mente, então ela criou um vínculo, um laço com a joia da mente. Depois disso a gente tem outra cena da Wanda em Sokovia, a gente vê ela assistindo o sitcom novamente, ainda presa ali no lugar onde ela estava, e ela assistindo novamente como uma escapatória. Então todos os momentos que o sitcom aparece, a gente vê que é uma escapatória da Wanda da realidade que ela tá vivendo. É uma coisa que ela traz desde a infância dela para a vida inteira dela, como um momento de superar, esquecer os momentos, os traumas dela que ela teve na vida. Outra coisa intrigante dessa cena dela ainda aí na base da Hydra é de que os caras que estavam monitorando ali a Wanda, aparentemente eles não estão vendo nada. Aparentemente eles não estão vendo a Wanda manipulando a joia da mente e a joia da mente quebrando no rosto dela. Então parece que foi só a Wanda que viu isso acontecendo. E isso faria sentido com o que aconteceu em Era de Ultron, porque lá no filme, quem tirou a joia da mente do cetro do Loki não foi a Wanda,
foi o Ultron. Então foi algo como uma ilusão realmente que a Wanda viu. Talvez a joia da mente mesmo, junto com a Wanda, com os próprios poderes dela, ela tenha tido esse momento ali de conexão com a joia da mente. Ela viu algo ali que é uma ilusão realmente, mas que representa simbolicamente a conexão que ela teve com a joia da mente. Então aparentemente a Wanda não quebrou ali o cetro do Loki para tirar a joia da mente. Foi tudo a conexão que ela teve com a joia, e quem tirou mesmo deve ter sido o Ultron lá na Era de Ultron, para continuar tudo coeso e certinho, né? Depois a gente tem mais um salto no tempo para mais um trauma da vida da Wanda, e aqui a gente vê ela na base dos Vingadores após a morte do Pietro lá em Era de Ultron. E o que ela tá fazendo novamente para conseguir superar o trauma que ela tá sofrendo ali e toda a dor que ela tá sentindo? Ela tá assistindo um sitcom para relembrar da infância e escapar de novo da realidade. E a todo momento a gente vê que a Wanda tá realmente bem triste ali, lógico, todas essas cenas de flashback são só traumas, então todas as cenas ela parece realmente muito triste, muito destruída mesmo, e a gente vê que no momento que o Visão entra, ele tenta entender por que a Wanda tá vendo o sitcom naquele momento e o que ela tá sentindo. E o Visão chega a entender isso, de que o sitcom traz conforto pra ela. Ele chega a perguntar pra ela por que aquilo era engraçado, o cara sofreu um grave ferimento, e a Wanda responde pra ele que ele não sofreu um grave ferimento porque aquela série não é o tipo de série que o cara vai sofrer isso. É engraçado justamente porque nunca aconteceu absolutamente nada com ele. Nesse momento, né, que o Visão tá tentando entender o que a Wanda tá sentindo, e ele chega a mencionar de que ela pode falar com ele, ela explica o que ela tá sentindo. Ela fala que como se fossem ondas passando por ela, e toda vez que ela tenta se recuperar, que ela vai melhorando, vem outra onda e joga ela pra baixo, que ela tá sentindo que ela vai se afogar em algum momento. E essas ondas, na verdade, representam os traumas dela. Ela teve o trauma lá da infância dos pais, da bomba, ela teve o trauma de perder o Pietro, ela teve o trauma de perder o Visão. Então toda vez que ela acha que ela vai se recuperar, vem um outro trauma e bota ela pra baixo. Então acho que é isso que ela tá mencionando. E nessa cena a Agatha Harkness chega a mencionar que sem o Visão, a Wanda não aguenta, porque é o Visão quem mantém ela longe das trevas e mantém ela acreditando que ela pode ter uma vida. E agora a gente tem mais um salto temporal, e dessa vez a gente vê a Wanda chegando na SWORD, e poucas semanas antes de começar a realidade que ela criou mesmo, né? Momentos antes dela criar tudo aquilo. E esse vazamento aí eu acertei, porque no vídeo de vazamentos eu trouxe os storyboards que vazaram, e essa cena aqui da Wanda na SWORD tava entre elas, essa cena inteira vazou. E tem até algumas partes do diálogo que eu falei lá no vídeo e que estão aqui aparecendo no episódio, então dessa aí eu acertei. Só que eles não colocaram a cena inteira que vazou no storyboard. No storyboard a cena era mais completa, tinha mais coisa. Aqui parece que eles cortaram e deixaram só algumas partes e deixaram a cena mais curta mesmo. E a Wanda chega ali na SWORD, ela vê realmente o que eu tinha falado nos storyboards, vê as homenagens ali, mas não aparecem as homenagens ao Tony Stark, então acho que eles mudaram isso aí no episódio. Mas a gente vê que ela chega, olha as homenagens, e ela chega ali no balcão do recepcionista e fala exatamente essas frases que tinham vazado antes no storyboard. Ela fala de que ela merece o enterro, de que o Visão merece o enterro, mas ela também merece o enterro do Visão. E ela fala realmente num tom ameaçador, ela fala o tempo todo com uma expressão de que ela tá realmente com raiva, assim, sabe, nervosa mesmo, tá quase ameaçando o cara. E o Hayward, diretor da SWORD, vê o que estava acontecendo, o cara atende ali o telefonema ali que o diretor tava ligando e libera a Wanda para entrar para ver o corpo do Visão. E se você quiser saber mais sobre essa cena completa que vazou no storyboard, que tinha muito mais diálogos aí nessa cena, tinha muito mais coisa que ia acontecer, e aqui na série eles cortaram, eu vou deixar o vídeo aqui no card na tela final para você assistir no final do vídeo. E aí a gente vê que o Hayward vai, encontra a Wanda, e ele fala o real motivo pelo qual ele não pode deixar a Wanda levar o Visão. Ele fala que o Visão não é dela e fala que ele não pode deixar ela sair daí com uma coisa que vale bilhões em dólares só de vibrânio, né? Que é feita de vibrânio, material mais caro ali do universo Marvel. E o Hayward fala que ela só pode se despedir dele por ali, pelo vidro, olhando ele de cima,
e é isso, que não vai ter enterro, não vai ter nada, ela não pode levar ele. Lógico, a Wanda ficou com muita raiva, ela foi lá, quebrou o vidro e desceu. Eu pensei até que ia ter um confronto ali entre ela e os militares, mas o Hayward mandou eles abaixarem a arma, e aí ela pôde ali encostar no Visão, né, ver o Visão de fato. A gente tem a cena dramática, né, ver ela chorando e tal mesmo, vendo o corpo do Visão, do amor da vida dela, morto ali. Ela tenta fazer aquele negócio de sentir, né, a joia da mente, igual ela fez lá em Guerra Infinita, e ela fala, eu não consigo sentir você, e aí ela desaba, mas ela vai embora dali sem fazer nada. Ela aceita, a gente vê que ela já vai embora direto pra Westview. No momento que a gente vê a Wanda chegando ali, a gente vê os moradores de Westview que estão sendo manipulados. A gente vê eles realmente vivendo a vida deles real. A gente vê a senhora Hart, a gente vê o entregador lá das encomendas, a gente vê o Norm. E quando a Wanda chega no local que ela quer chegar, a gente vê por que ela foi pra Westview, por que ela escolheu Westview. E o motivo pelo qual é porque ela e o Visão estavam planejando viver uma vida normal. Provavelmente eles estavam planejando a mesma coisa que aconteceu nas HQs. Nas HQs, a Wanda e o Visão, eles abandonam a vida de Vingador e vão morar no subúrbio como duas pessoas normais mesmo. Eles tentam fazer isso. E aqui eles iam fazer a mesma coisa. Eles tinham comprado um terreno ali e eles iriam montar a casa deles e tentar viver uma vida normal fora dessa vida de Vingador. E nesse momento é o momento realmente de surto completo da Wanda, de que ela não aceita, de que ela não vai conseguir ter o Visão ali mais perto dela. E aí ela tem, acho que o grande surto da série até o momento, né, que a gente vê ela realmente criando toda aquela realidade e desabando ela realmente no chão, assim, chorando realmente, uma cena bem triste mesmo. E aí ela cria toda aquela realidade, todo o Rex, manipulando todo mundo ali que tá na cidade de Westview e criando finalmente a vida perfeita dela. E a gente até vê a cena em que ela cria tudo e ela finalmente se dá conta de tudo aquilo que ela criou, em que tudo tá preto e branco, o ambiente, o Visão, ela já alterou tudo, mas ela ainda continua a mesma Wanda de que ela chegou ali. E aí ela simplesmente decide entrar realmente no mundo de sitcom, em vez de só assistir o sitcom para fugir da realidade e usar aquilo como uma escapatória, uma lembrança feliz da infância dela, talvez a única coisa que ela teve de felicidade junto com a família dela. Ela decide criar a realidade dela e, em vez de assistir o sitcom, entrar dentro do sitcom. E aí a Agatha Harkness e a Wanda também finalmente entenderam como a Wanda criou tudo aquilo ali, por que ela criou tudo aquilo ali. E aí a Agatha agora aparece lá com os dois filhos da Wanda, né, os gêmeos, o Billy e o Tommy, amarrados. Aparentemente agora ela já tá na forma de bruxa mesmo, né, com a roupa dela realmente de Agatha Harkness toda roxa. E ela fala pra Wanda que a Wanda é um mito, de que a Wanda é realmente um ser muito poderoso, muito além do normal, e de que a Wanda tem a capacidade de criar as coisas espontaneamente. E aí ela finalmente fala, a primeira vez eu acho que alguém falou no MCU, não foi? Chamou a Feiticeira Escarlate de Feiticeira Escarlate. Ela fala, isso que você tá fazendo é com a magia do caos, e é isso que torna você a Feiticeira Escarlate. E a gente vê nessa linha pós-crédito ali que o Hayward finalmente terminou o projeto dele lá, que ele falou que ele ia lançar para atacar o Rex. E é o projeto, basicamente, é o Visão. Eles conseguiram completar o projeto do Visão. A gente já viu lá no episódio passado, né? Que realmente o objetivo da SWORD era pegar o Visão e montar realmente uma nova máquina, outra coisa, armamento para eles usarem para proteger o planeta. E ele terminou, e o armamento é literalmente uma cópia do Visão. Só que o Visão é branco. E isso aí nos remete diretamente às HQs. E esse Visão branco nas HQs, ele apareceu ali nesse momento que a Wanda e o Visão estão tentando viver uma vida normal. E ele foi aí reconstruído pelo governo. E o governo realmente fez exatamente o que aconteceu aqui na série. Desmontou ele, reconstruiu ele novamente. Só que ele não ganhou a cor nos quadrinhos, porque o Hank Pym, que era quem estava desmontando e criando ele novamente, não conseguia adicionar a pigmentação das cores que ele tinha antes, por isso que ele ficou branco. Então aqui na série a gente tem que saber se esse Visão realmente vai ser completamente um robô, uma cópia comandada pela SWORD, ou será que ele vai ter alguma consciência. Eu acho que ele vai ser um robô
uma cópia pela Sword, porque a gente tem o Visão mesmo, que tá lá dentro do Rex, controlado pela Wanda. Então assim, eu gostei muito desse episódio, eu acho que pra mim é o meu episódio favorito da série até agora, justamente porque eles deram finalmente a construção do personagem que a Wanda merecia, que a Feiticeira Escarlate merecia. A todo momento, né, desde quando ela entrou no MCU, a gente queria ver um desenvolvimento maior do personagem dela e nunca teve isso. E esse episódio é o episódio que vem e traz finalmente esse desenvolvimento que a gente tanto queria, não da Feiticeira Escarlate mesmo, da Wanda, sobre quem a Wanda é e quem é ela, a história dela, o que ela tá fazendo, por que ela é assim. Então eu gostei muito desse episódio e o próximo episódio promete finalmente aí ter talvez uma grande batalha épica, igual os próprios atores já falaram que vai ter, e realmente promete ser um grande final. Agora provavelmente deve ter muita ação mesmo acontecendo nesse último episódio, agora que a gente já teve as revelações. Então vamos ver o que vai acontecer, falta só mais um episódio. E se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreve, clica no mapa do infinito, estala os seus dedos e vira inscrito aqui no canal. E também clica no sininho para você receber as notificações de quando tiver vídeo novo, né? Então é isso aí, valeu, falou e tchau!